Olá pessoal, você já ouviu falar em cirurgia ortognática? Eu sou o Dr. Márcio Freitas, sou médico otorrinolaringologista e cirurgião bucomaxilofacial e venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre essa cirurgia e que às vezes você nunca ouviu falar, mas que você deve conhecer alguém que já fez. A cirurgia ortognática é aquela cirurgia que envolve a maxila e mandíbula, aquela cirurgia que a gente mexe no esqueleto da face para reposicionar esse esqueleto em pessoas que têm aquele queixo muito para frente ou aquele queixo muito para trás, ou a mordida aberta. E ela é indicada para as pessoas que desenvolveram ao longo do tempo um crescimento anormal ou incompleto desses ossos faciais. Na maioria das vezes o paciente procura um ortodontista para tentar usar aparelho achando que aquilo ali vai resolver essa diferença que tem entre a posição da maxila e da mandíbula. E o ortodontista fala, olha, o seu caso não vai resolver apenas com aparelho, precisa também operar. Em outras situações, o paciente tem que fazer essa cirurgia, a ortognática, para tratar uma doença chamada apneia do sono grave, que é aquela situação em que o paciente tem o tubo de passagem de ar muito estreito e que a gente precisa avançar todo o esqueleto para esse tubo se abrir. Pois essa é a cirurgia ortognática. Na maior parte das vezes, a indicação se dá para esses pacientes que tiveram problemas no crescimento. Então, aqueles pacientes que têm o queixo muito para frente, o queixo muito para trás. E para essas pessoas, a gente precisa que ela passe antes por um ortodontista, para que o ortodontista faça movimentações dentárias, de forma que na cirurgia a gente consiga encaixar. É um tratamento ortodôntico que demora em torno de 1 a 3 anos para que o paciente fique preparado para essa cirurgia. E só quando ele está preparado é que a gente faz alguns ajustes e faz um planejamento, às vezes até computadorizado, na maioria das vezes é computadorizado, para que a gente saiba exatamente, milimetricamente, o movimento que a gente vai fazer no esqueleto facial. Antigamente era uma cirurgia muito temida, dizia-se que era uma cirurgia que demorava mais de 10, 12, 15 horas, mas a gente tem observado ao longo do tempo que ela se tornou um pouco minimalista. A gente tem conseguido fazer cirurgias em 3 horas, 2 horas e meia. A gente tem conseguido fazer com que os pacientes tenham alta no dia seguinte ou até mesmo em algumas situações no mesmo dia da cirurgia, ou seja, é uma cirurgia que pode em algumas situações ser feita em regime de day hospital. O único incômodo, os únicos incômodos que muitos pacientes reclamam é o que tem que ficar em torno de 30 a 45 dias se alimentando apenas de leves, moles, né? Tipo papinha, coisas não podendo mastigar alimentos sólidos. Mas isso passa rápido, tá? Os pacientes não costumam reclamar de dor e a grande maioria desses pacientes ficam completamente felizes, completamente satisfeitos com uma cirurgia, porque a gente consegue tratar a apneia do sono e deixar o paciente mais bonito. Aquele que teve indicação de ser operado por apneia do sono consegue se liberar daquele aparelho CPAP, que alguns têm que dormir em caso de apneia grave. E outros pacientes que operam simplesmente por questões estéticas ficam felizes da vida. Então o que a gente vê é que boa parte desses pacientes tem uma mudança radical em sua autoestima. Pessoas que, por exemplo, não conseguiam arrumar um emprego, pessoas que não conseguiam arrumar um relacionamento, porque a deformidade era uma coisa marcante e que em algumas situações até assusta os outros. Então, pô, é uma mudança de vida. O que a gente observa é isso, é uma mudança de vida. Então, se você tem alguma deformidade dentofacial, ou seja, o queixo muito para frente, o queixo muito para trás, e tem medo da cirurgia, acredite, você não precisa ter medo. Parta para o procedimento, porque às vezes esse medo vai te trazer um arrependimento no futuro. Porque lá na frente você, pô, eu devia ter feito. E lá na frente a coisa fica um pouco mais complicada quando a pessoa está mais velha, né? Vocês vão ver aí na tela alguns exemplos de pacientes que foram submetidos à cirurgia ortognática. E é muito claro vocês perceberem as mudanças, como o paciente melhora. É bom considerar que paciente que faz ortognática, muitos deles precisam fazer após a ortognática uma rinoplastia, porque o nariz muda também. Alguns pacientes o nariz muda para melhor, em outros pacientes o nariz fica um pouco desviado ou muda para uma estética não muito boa. E aí a gente tem que fazer essa rinoplastia após a ortognática. Em algumas situações é possível se fazer a rinoplastia no mesmo momento, mas a nossa preferência, a preferência da maioria dos profissionais, é fazer com que essa rinoplastia seja feita depois. E a gente deixa sempre claro isso a todos os pacientes. Estão vendo aí uma grande quantidade de casos de pessoas que se transformaram suas vidas. Você vê pacientes que tinham uma vida social bastante difícil pela baixa autoestima por conta da deformidade. E esses pacientes passam a ter uma vida completamente normal. Alguns
já desencadeando processos psicossomáticos, processos psiquiátricos, alguns depressivos, e que passaram a transformar esses processos em uma vida completamente sem dificuldades psicossociais. E é por isso que a gente é apaixonado por essa cirurgia.